A paz do Senhor, galera, mais uma vez aqui para poder trazer mais uma ministração abençoada para a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Hoje eu te convido a abrir a sua Bíblia lá no livro de Filipenses 3, no versículo 14, que diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Também te convido a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao 3, que fala assim: percebem o que isso significa? Todos estes pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando? Significa que o melhor a fazer é continuar, livres dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida de que participamos. Observem como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Aquele fim jubiloso com Deus. Ele foi capaz de vencer tudo pelo caminho. A cruz, a vergonha, tudo mesmo. Agora está lá, no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembrem-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. A palavra de Deus fala para nós termos um alvo. Eu preciso saber de onde eu vim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Quem é o seu alvo? Quem é o meu alvo? O meu alvo tem que ser Jesus Cristo. O seu alvo tem que ser Jesus Cristo. E a gente vê que a palavra de Deus, ela nos fala, o apóstolo Paulo, ele nos fala que ele corre para o alvo, ele prossegue para o alvo na vocação da fé, que é Jesus Cristo. Ele prossegue para o alvo dele, que é Jesus. E esse tem que ser o seu alvo, esse tem que ser o meu alvo. Nós temos que correr em direção de Jesus Cristo. Ele tem que ser a nossa luz, o nosso caminho, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A gente vê que Jesus, ele enfrentou bastante hostilidade, coisas inúteis, ele teve que enfrentar para poder chegar no alvo dele. E ele não desistiu nunca. Ele botou o olho dele no alvo e focou, e foi atrás do alvo dele. E hoje ele se encontra junto com o Pai, junto com o nosso Deus maravilhoso. E é isso que o Senhor quer trazer para a sua vida. Ele quer que você tenha um alvo, que o seu alvo seja o Senhor Jesus Cristo, para que você possa também vencer todas essas hostilidades do mundo, essas coisas fúteis e inúteis que a mídia, que tentam lançar na nossa mente, tentam colocar barreiras, atrofiar nossa mente para que a gente não venha seguir o nosso alvo, para que a gente não venha percorrer essa caminhada do Evangelho de Cristo, que é um Evangelho onde temos que morrer para o mundo e viver para Deus, um Evangelho de morte, onde a gente mata o nosso eu, as nossas vontades, para poder focar no nosso alvo, para poder conseguir chegar no objetivo que o Senhor quer para as nossas vidas. Conta-se na história das Ilhas Fiji, Robert Taylor. Robert Taylor foi um missionário inglês que levou o Evangelho para as Ilhas Fiji. Ele ajudou a proclamar o Evangelho naquela ilha. E conta-se na história que ele mandava cartas para sua família, e em uma destas cartas, Robert Taylor disse o seguinte: ainda não se há nenhum relato de pessoas que morreram por amor a Cristo, de mártire, não há nenhum relato de mártire aqui nas Ilhas Fiji. Será que eu serei o primeiro? E aquele homem, aquele missionário, Robert Taylor, ele foi o primeiro mártir naquela ilha. Ou seja, ele abriu mão de tudo, da sua família, abriu mão de tudo que ele tinha para poder levar o Evangelho de Cristo, para poder viver o Evangelho de Cristo. E aquele homem foi morto naquelas ilhas por amor de Jesus Cristo, por amor do nosso Senhor Jesus. Então,
é isso, cara. O evangelho de Cristo é você abrir mão, é você saber que quando você está fraco, quando você pensa que está fraco, porque a palavra de Deus fala: quando eu penso que estou fraco, é aí que estou forte. Ou seja, você não chega nem a ficar fraco, você só pensou na sua mente que você estava fraco. O Senhor vem e te fortalece, porque o Senhor quer te ver de pé perante a presença dele. Então fique essa palavra para o seu coração. Busque um alvo, que o seu alvo nesse 2015 e para o resto da sua vida seja Jesus Cristo, que Ele seja o seu caminho, que Ele seja a luz no seu caminho, que Ele calce os teus pés com a sandália da proclamação do Evangelho da Paz, que o Senhor te revista das armaduras espirituais e que você se aliste nesse exército, que é o exército do Senhor Jesus Cristo, e você venha vencer, porque o Senhor é um Deus poderoso que veio trazer vitória sobre a sua vida. Mas você precisa entender que você precisa ter um alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, e que nessa caminhada em busca do seu alvo, você vai passar por dificuldades, você vai passar por provações, você vai passar por lutas, você vai vencer, porque o Senhor Jesus, Ele passou por tudo isso e venceu. E a palavra de Deus em Hebreus nos instrui a olhar para Jesus, a ter Jesus Cristo como um exemplo para as nossas vidas, um exemplo de vitória, um exemplo de um cara que lutou, um cara que batalhou, que passou dificuldade, que passou luta, mas venceu. Então você vai vencer no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Você é mais do que vencedor em nome de Jesus. Amém.